A seguir, esporte. Salve, salve, minha gente amiga! Estamos de volta. O assunto é esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Estamos abrindo o programa de hoje, anunciando que está conosco, dividindo a bancada, Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões. Como convidado no primeiro bloco do programa, Maicon Mancuso, que pratica atletismo já há mais de 15 anos e venceu a meia maratona de Porto Alegre recentemente realizada. Passo Fundo vence e sobe para quinto colocado na tabela do A2. O gaúcho perde e se complica na situação. Tem mais do que nunca que vencer no próximo final de semana ao Glória de Vacaria jogando em casa. Monson enfrenta o Passo Fundo no sábado à tarde, jogando o Passo Fundo fora de casa também. O Glória de Vacaria joga aqui, no Estádio da Montanha, ou na Velha Montanha, ou na Arena BS Bios, lá no Velho Boqueirão. Internacional sofre para vencer o Vasco da Gama pelo Brasileirão, arrancou bem, fazendo 2-0 e depois caiu vertiginosamente. Não fosse John, excelente goleiro, revelando suas qualidades como um bom profissional, olha, não sei se o Vasco da Gama não teria vencido o jogo, não empatado, vencido o jogo. O Grêmio fez uma grande partida de futebol no Maracanã contra o Flamengo, casa cheia, mas não levou. Acabou perdendo por 3-0 e a bola teimou em não entrar a favor do Grêmio. Consequentemente, cai um pouco na tabela, fica ali na quinta posição. O Internacional sobe para a 10ª posição, foge daquela malfadada zona do rebaixamento e, consequentemente, tenta manter esta posição na tabela. Marco Aurélio e Nilvio Amarante, dirigentes do Grêmio Petrópolis, vão falar conosco no segundo bloco do programa. Vamos conversar com o Dantas, que traz a sua mensagem aí de otimismo aos telespectadores. Tudo bem com você, meu irmão? Tudo bem, Jorge Antônio Guerra. Mais uma vez é um prazer estar do lado de um atleta do atletismo. Do Brasil do futebol, o atletismo hoje começa a despontar. Assim como a Bia Haddad ficou em 10ª agora na ATP do tênis profissional feminino. Isso é uma honra para um país pobre culturalmente, pouco investimento no esporte e consegue assim mesmo revelar grandes atletas como Guilherme Curtis, que está em Portugal, se preparando para o Troféu Brasil em julho. Mas a grande notícia, seu Jorge, do fim de semana, desenterraram o sapo que tinha lá no Passo Fundo. Mais de ano que o Passo Fundo não vencia em casa, foi aos 47, de pênalti, de mão, de ombro, não me interessa. O que vale são os 3 pontos. Passo Fundo venceu e, graças a Deus, volta a respirar e bem. Classificou, subiu bem na classificação da Série A2, buscando uma vaga para as quartas de finais. Enquanto isso, o Gaúcho sofreu uma derrota e agora está pressionado que também vai ter que fazer o dever de casa contra o Glória. É o Glória que eu falei? Exatamente. Contra o Glória. Porque o Veranópolis, que nós achávamos que já estava morto, o Veranópolis é que nem vulcão. Está adormecido, quanto menos espera ele nasce de novo. Então, não tem nada definido, mas o Passo Fundo contra o Monson, um empate. Faz 2 linhas de 4, professor. Não vai ficar bravo comigo, professor. Deixa só 2 espetados lá na frente de velocidade, porque a defesa do Monson é pesada. Dá para buscar um empate e se bem trabalhadinho, dá para ganhar. Só que o time do Monson é muito bom. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltaremos em seguida. A
Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos, estamos de volta. O assunto é esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela NET e, é claro, Coprel TV. Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, você aciona o seu aplicativo, o aplicativo do seu celular e acompanha o nosso trabalho aqui. Estamos conversando com o Michael Mancuso, que é maratonista e que venceu a meia maratona de Porto Alegre no outro final de semana e, consequentemente, trouxe o título representando a cidade de Passo Fundo. Meus parabéns, Michael. Muito obrigado. Olá, seu Jorge. Olá, Carlos. Olá a todos que estão nos assistindo hoje. Muito bem, é um prazer tê-lo conosco aqui, saber que você pratica o atletismo já há mais de 15 anos, né? Com essa cara de menino aí, de jovem e tal, mas o tempo simplesmente vai passando, né, Michael? Passa e passa rápido. Parece que foi ontem que eu abandonei as categorias de base aqui dos clubes de futebol aqui de Passo Fundo. Joguei no Gaúcho, acho que no Genoma, na época do seu Raul Maté ainda, falecido já. E ingressei no atletismo. Isso foi de meus 14 para 15 anos, então eu já tenho mais de 15 anos de atletismo e parece que foi ontem. Vistosa esta jaqueta que você está usando, da Secretaria de Esportes do município de Passo Fundo, né? Do Fundo Esporte, é isso? É isso mesmo. Agora, inclusive, daqui a alguns dias, já vai fechar o prazo para o segundo edital do Fundo de Esporte, que esse ano, inclusive, acho que foi algo em torno de 750 mil reais em 9 modalidades, se não me engano, que tem no fundo. Foi importante, antes de nós entrar na vitória, foi importante essa chegada desse fundo do esporte do município para ti? Sem dúvidas. A gente sempre critica com afinco a falta de estrutura, principalmente aporte financeiro, tanto do setor público quanto privado, né? E esse tipo de iniciativa aqui no município, que era algo inédito e que já acontece principalmente no estado de Santa Catarina, né? É algo fundamental. A criação do Conselho Municipal de Esportes e o Fundo de Esporte, que também foi criado a partir do ano passado, auxilia muito, principalmente essas modalidades individuais, né? Que a gente acaba ficando mais carente de patrocínios privados, né? Principalmente quem está iniciando, né? Exatamente. Bom, o nosso grande objetivo da APA nesse primeiro momento é justamente conseguir ter uma estrutura e um aporte para a galera que está iniciando. Esse foi o objetivo principal quando a gente criou a associação, né? E o próximo passo não é crítica, é
criar uma estrutura para treino, né? Porque eu achei que ia ser uma pista um pouquinho melhor ali no Dermacitone, mas do jeito que está agora não tem condições. Os caras do pedregulho, perigoso virar um pé, torcer um tornozelo. Mas, independente disso, acho que o Passo Fundo está na hora de comportar uma pista atlética estruturada para que novos atletas sejam revelados. Concordo contigo em ambas as partes. A gente precisa sim, inclusive é um dos assuntos que estão sendo discutidos dentro do CMD, que é ter uma estrutura principalmente multidisciplinar, né, para formação de atletas no município de Passo Fundo. E a questão também ali do Exército não tinha estrutura física para fazer uma pista oficial ali. Não é oficial também. E em relação ao atual momento, eu acho que acabaram acelerando um pouquinho o processo para fazer Houve precipitação, né? Exatamente. Mas eu acho que agora, nos próximos dias, eles devem organizar ali. Eu acho que vai ser feito um complemento, mas pelo menos uma pista de 100 metros. Tiro curto. Um salto de triplo, caixa de areia. Poderia ser crescido, né? Ou ser criado, acho que. Mas isso aí acho que tem que ser criado. Isso tem lá na UPF, não é? Não. Para treinamento ou não? Tem, e a universidade também é comunitária, mas uma área do município não existe, lá é por da exemplo. Da brigada. É da brigada. Porque agora, do município nós não temos. Do município ainda não temos. Tanto que se tivesse, com essa verba que foi utilizada ali nesse novo Fredolino, poderia ter sido feito esse centro de treinamento com todas as modalidades, já com uma estrutura muito próxima dos oficiais, digamos assim. Exato. Com as medidas exatas e tal. Mas eu acredito que no futuro próximo a perspectiva é muito boa para que isso consiga sair do papel, sabe? Eu sei, o prefeito tem boas intenções, não é fácil. Tem verba em Brasília, só tem que levar o projeto. Tem que trabalhar, né? Vamos falar da meia maratona. Exatamente, isso que eu queria saber. Como é que foi isso? Como é que você sentiu que estava chegando o momento de pôr a mão na taça, pôr a mão no troféu? Esse ano, o que eu posso dizer para vocês é que tem sido um ano surpreendente. Não só para mim, como para o professor Florenal, para todos que acompanham o meu trabalho. Porque eu vinha numa sequência de lesões e num hiato muito grande de grandes resultados expressivos, digamos assim. Principalmente depois da pandemia, foi bem complicado conseguir dar sequência de treino. E eu tive um probleminha, inclusive em abril, e fiquei uns dias sem treinar, tive um problema de saúde. Então, se alguns dias atrás aí, de abril para cá, 60 dias atrás, se me falassem que eu ia ganhar a meia de Porto Alegre e ia correr abaixo de 1h05, talvez até eu mesmo duvidaria que esse tipo de coisa aconteceria. Mas, por incrível que pareça, eu consegui fazer boas marcas, tanto no 10 mil quanto na meia maratona. E vou me colocar muito bem no ranking das duas provas. Tenho chance já, inclusive, também de alguma medalha ou de fazer uma grande marca no Troféu Brasil no próximo mês. Então, eu estou feliz demais pelo resultado e, ao mesmo tempo, surpreso, porque eu não esperava fazer uma marca tão boa nessa meia maratona. Até porque a maratona de Porto Alegre, meia maratona, cresceu muito o nível técnico nos últimos tempos, perto do que era no início. Né? Sim, tanto que esse ano, a meia maratona foi o primeiro ano que ela teve, na distância da meia maratona, que ela teve o permit oficial, ou seja, a Confederação e a Federação Gaúcha vão lá, aferem o percurso para que tenha a medida exata e para que os tempos possam ser validados. Então, tem toda uma estrutura que tem que ser respeitada ali pelo pessoal da elite para que esse tempo possa ser válido, né, nas provas de rua. Essa maratona é a 38ª realizada em Porto Alegre. E tem um caráter internacional, não é? Exatamente. Quais foram os competidores assim mais difíceis que você encontrou pela frente? Falando da meia maratona, eu acho que o grande desafio que o pessoal sempre vê são os atletas africanos, né? Eu não lembro se eram 1 ou 2 que estavam na meia maratona e o restante estavam todos inscritos na maratona. O quinto colocado era o ugandense, se eu não me engano. Ele largou num ritmo mais forte e acabou sentindo o ritmo da prova depois. E o restante dos rapazes ali, dos atletas que chegaram da segunda até a quarta colocação, eram todos de fora do estado. O segundo colocado, Gustavo, inclusive, eu já conhecia das competições a nível nacional, Troféu Brasil e tal. Então, eu acho que a grande dificuldade foi justamente esse nível técnico. Por Porto Alegre ser ter um clima muito bom e ter um percurso muito plano, os atletas acabam vindo para cá quando tem esse tipo de prova oficial, que dá para fazer uma boa marca, tentar um ranking para participar de competições a nível internacional ou algo do tipo assim, né? Com o tempo obtido ali. E agora é pensar grande, seu Jorge. O Guilherme Curtis está voltando de Portugal para fazer um preparo para o Troféu Brasil.
E a notícia que a gente recebeu aqui é que o nosso atleta pastorense que corre para o Passo Fundo, porque o Guilherme Curtis corre para Santa Catarina, porque não tinha estrutura na época, né? E agora, vocês também estão classificados para os 10 mil para Troféu Brasil? Sim, inclusive foi outra grande surpresa. Não fazia parte dos meus planos tentar ir para o troféu esse ano. A propósito, né, eu iria correr a maratona de Porto Alegre esse ano. Mas por esse problema que eu tive em abril, eu não consegui dar sequência de treino. Então, e a maratona é muito volume de treino. Se tu não conseguir fazer um volume adequado, às vezes não vale a pena você entrar na maratona para sofrer. Aí, como a gente mudou os planos e eu acabei diminuindo as distâncias das provas que eu ia competir, né, entrando no 10 mil, eu fiz uma marca também, eu fiquei a 2 segundos da minha melhor marca da vida nos 10 mil na pista. Eu corri 30:41 agora dia 20 de maio e fiz o índice mínimo, que era 31, sobrou quase 1 minuto, inclusive, do índice para ir para o Troféu Brasil. Tudo isso é influência de quem? Do teu treinador? Principalmente dele. O professor Florenal, que deu esse... Ele foi o cara que nunca deixou de acreditar, mesmo quando a gente teve que mudar os planos e diminuir a distância das provas que a gente ia competir. Para explicar para o público, a maratona quantos quilômetros é e a meia maratona quantos quilômetros é? A maratona, o percurso dela oficial é 42 quilômetros, 195 metros. E a meia maratona é metade disso, é 21,97 metros. E a expectativa agora para o Troféu Brasil? Por isso que se chama meia, né? Exatamente. É exatamente a Que bela metade, conclusão, a metade da distância. De Deus dá tanta sabedoria. Me diga uma coisa, Eu Michael. perco amigo, mas não perco a piada. Me diga uma coisa, Michael. O lado privado do Michael, os estudos e tal, a faculdade, como é que está? Já concluiu? Está por concluir? Como é que está andando aí? Eu concluí a licenciatura em Educação Física em 2016 e em 2019 eu terminei as matérias do bacharelado. Inclusive, é um fato engraçado e interessante. Eu fui competir, eu e o Guilherme, em Erechim. Eu fui vice dele aquele dia, a gente fez uma bela disputa em Erechim. E no dia eu tinha que fazer o ENAD. Então eu voltei, como eu não fiz o ENAD, ficou trancada a minha matrícula, e daí teve toda a pandemia, agora que eu vou conseguir me formar, porque faltavam só as horas complementares e eu consegui a liberação do ENAD lá para conseguir me formar. E daí o bacharelado eu me formo esse ano. Tem que ser persistente, não é? Exato. Assim como no esporte, nos estudos, a gente tem que persistir sempre. Troféu Brasil, quando e como é que a gente pode assistir pelo canal oficial, né, do canal Sim. olímpico, né? Uhum. Quando é que é as competições? O Troféu Brasil ocorre dos dias 6 de julho, se eu não me engano, até o dia 9, que é da quinta-feira até o domingo do começo do mês de julho. E as transmissões oficiais, acho que são pela CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, e provavelmente o Canal Olímpico do Brasil, algum outro canal também acabe transmitindo a competição no YouTube. E esse ano vai ser em Cuiabá. É desafiador também pela questão do clima, né? Graus. Exatamente. As minhas provas, as provas de fundo, normalmente são à noite ou muito cedo pela manhã. Mas pela questão da transmissão, acho que eles vão dar prioridade para a noite. Eu corro no domingo às 7h15 da noite, se eu não me engano. Sim, os 10 mil metros. 7h15 da noite lá é 38 graus. Ainda está muito quente. Pegou sol o dia inteiro na pista, Exatamente. Inclusive, né? O calor brota do asfalto. Uhum. Mas para quem quer ir para Paris ou para outras competições internacionais, tem que estar preparado para tudo. Exatamente. Teu bairro de origem aqui? Eu sou, como conversávamos fora do ar, né? Sou nascido e criado no bairro José Alexandre Záquia, com muito orgulho, inclusive. Então a torcida é grande por ti, assim como o Passo Fundo torce por ti agora, né? Exatamente. Troféu Brasil, mais um de Passo Fundo. Mais um de Passo Fundo. Que alegria. Eu estou feliz, estou satisfeito em divulgar atletas que vêm remando sozinho, agora veio essa ajuda do Fundo de Esporte. E se um patrocinador quiser não ajudar, vamos cortar essa palavra ajudar, investir, tá aí, atleta de Passo Fundo, pessoal. Exatamente. Apenas concluindo o que tu falaste, as provas de rua é um mercado em expansão e que vem crescendo muito. Como a gente falou, a 38ª Maratona de Porto Alegre movimentou da quarta-feira ao domingo, deve ter passado mais de 100 mil pessoas pelo Barra Shopping Sul. Só em inscritos na prova tinham mais de 16 mil. E cada um que viaja, que vem competir de fora, traz familiar junto. Então, tem muita gente nesses eventos esportivos na corrida de rua hoje em dia e é um espaço muito bom para divulgar sua marca e, enfim, né?
Uma curiosidade, o alojamento de todo esse pessoal lá em Porto Alegre, como é que acontece? É uma logística muito grande. A maioria do pessoal que começa a se organizar para vir para cá, vem com meses de antecedência, eles já começam a reservar hotéis e tal. Tinha uma rede hoteleira, não sei te dizer qual delas agora, que era o patrocinador oficial do evento e eles tinham uma parceria com o evento. Então, a maioria do pessoal conseguiu descontos e se hospedar nessa rede. Mas Porto Alegre fica abarrotada de gente durante o fim de semana do evento. Muitos atletas, né? E tem que acomodar todo mundo. Não, e não somente os atletas, como eu te falei. Dificilmente um atleta vai sozinho para lá. Comissão técnica. Vai comissão técnica, vai familiar junto assistir. Então, passa muita gente nesse fim de semana. Aí que está, meu caro empresário. Aí que você deve colocar o dedo na moleira, não é? E pensar a nível de futuro. Tem que prestigiar você, tem que prestigiar o Guilherme, tem que prestigiar todos aqueles que indiretamente estão vinculados ao sistema de atletismo de um modo especial, porque esse é o assunto que nós estamos tratando agora. Exatamente. Esse é o troféu? Esse é o troféu lá da... Maravilhoso. Vem ao fundo, é a Prefeitura de Porto Alegre, né? Que era uma das apoiadoras, né, do evento lá também. Exato. Muito bem, eu estou satisfeito com a sua participação no programa, mais uma vez revendo o Maicon aí, com quem já bati um papo no começo, na tenra idade do Maicon, não é? Quando se esperava realmente que você fosse um grande atleta e você realmente conseguiu tudo isso e vai conseguir a nível de futuro, porque está aí com seus risonhos 30 anos de idade. Já pensou, Troféu Brasil? Primeiro lugar, 10 mil metros. Mancuso, de Passo Fundo, 800 metros, primeiro lugar, Guilherme Curtis. Aí não precisaria de mais nada, né? Exatamente, como o seu Jorge falou, vamos sonhar, né? O primeiro passo é sempre acreditar. Uma mensagem final para aqueles que estão assistindo o programa e que querem investir no atletismo, ou como atletas, ou como investidores na maneira financeira, não é? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. Me sinto feliz em poder retornar, né? Felicidade é nossa. Com vocês. E, num segundo momento, né, deixar essa mensagem, reforçar, como eu tinha falado antes, não somente aqui em Passo Fundo, como em Porto Alegre, o Brasil como um todo vem vivendo essa crescente das modalidades individuais. A corrida de rua, então, ela aumentou exponencialmente e a tendência é que siga crescendo. Então, tem muito espaço, tem muita visibilidade e é um mercado em plena ascensão. Então, eu acho que eu vejo com bons olhos essa perspectiva de mercado dentro das provas e dos patrocinadores nos próximos anos. Então, estamos abertos e dispostos a esse tipo de parceria também, trabalhar em conjunto, né, com grandes marcas. Eu acho que tende a melhorar e vai dar tudo certo, né? Com certeza. Muito obrigado, Maicon Mancuso, vencedor da meia maratona de Porto Alegre, a 38ª maratona lá realizada no último final de semana. Nós vamos a um breve intervalo comercial, senhoras e senhores, e voltaremos para o segundo bloco do programa. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul.
A decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, meus amigos, estamos de volta. O assunto é esporte e aqui é a TV Passo Fundo, canais 26, 526 em HD. Você nos acompanha também pela Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Conforme havíamos anunciado, neste segundo bloco, estamos com o pessoal do Centro de Formação e Capacitação de Atletas CFC do Grêmio Petrópolis de Passo Fundo. Tradicional Grêmio Petrópolis. Estão conosco Marco Aurélio, que é o presidente, e o Nilvio Amarante, que é o diretor de esportes desta entidade. Olha, uma notícia que sai dos bastidores e já é notícia para todos nós e para a alegria de todos nós. Vamos federar o Grêmio Petrópolis para a próxima temporada. Um abraço a vocês, fiquem à vontade e vamos contar a história do Grêmio Petrópolis, meu caro Chiru, Marco Aurélio. Mais uma vez, obrigado ao Dantas, ao seu Jorge pelo convite, para poder divulgar um pouco das nossas ações lá no Grêmio Petrópolis. E como o senhor falou anteriormente, a intenção nossa, depois de 2 anos, já em vias uma campanha para lançar a federalização do Grêmio Petrópolis. Federar na Federação Gaúcha de Futebol, para podermos participar de competições a nível estadual e, quem sabe, nacional. Porque o ano passado a gente fez uma parceria, viu que dá resultado, mas é melhor você caminhar com as suas próprias pernas. Que beleza. E daí, Nilvio? Satisfeito? Satisfeito, prazer em estar aí com vocês aí na TV, Dantas, Jorge. Um trabalho, como o Marco falou, há 2 anos aí, eu abracei a causa com ele e o César, né? Eu que venho do futebol amador anos em Passo Fundo, região, aí joguei e abracei com eles. Agora o projeto é parceiros e tentar essa gurizada aí federar no Grêmio Petrópolis. Estruturado, o Grêmio Petrópolis e o Centro de Formação estão. Como estão as estruturas para a prática do futebol, para os treinamentos e tal? Hoje o Grêmio Petrópolis conta com uma baita estrutura, até agradecer de antemão ao presidente do Grêmio Petrópolis, que é o Diego Bacejo de César. Nós temos um campo hoje que é um dos melhores campos da cidade de Passo Fundo. Temos 2 campos de futebol 7. Temos um campo de futebol society, grama sintética para treinamentos em dias de chuva. Isso tudo através de parceria. Temos o campo do São Luís Gonzaga para treinar e temos uma parceria com a Brigada Militar. Então nós temos só campo de futebol, nós temos 4 campos para treinar, além da grama sintética em dias de chuva. Então o Grêmio Petrópolis não para suas atividades nem um dia. Já está na tela aí o pessoal recebendo, aquela meninada lá, recebendo a orientação, logicamente, de vocês e dos demais membros da direção do Grêmio Petrópolis. Não faltam campos para treinamentos. E o deslocamento dessa moçada, como é que é feito? Geralmente a gente contrata um ônibus que leva. Como a gente faz bastante viagens aí, com excursão, torneios e competições, nosso parceiro é a Anjo Azul. Então, eles não fornecem o transporte interno dentro da cidade aí, sem custo nenhum. E a notícia boa que eu recebo aqui, né, através do pessoal do Grêmio Petrópolis, que é uma questão que há muito tempo era um sonho e agora dissolvendo na realidade. Nesse fim de semana, classificou o Sub-20 do Passo Fundo para as 8ª de final. Da onde é que saiu esse time? 90%, 80%, 90% do Grêmio Petrópolis. Né? Por isso de fora ali também, mas tem um pessoal nosso ali que tem bastante gente. Sim, mas pelo menos o canal está aberto lá no Passo Fundo e que há uma chance de subir. Né? Como já tem um gurizão que está jogando muito bem no tipo de Chicota.
Aquele grupo, um belo trabalho do Passo Fundo. E me falaram um tal de Matheus Brito, lá da Donária, que é um jogador habilidoso e que está pedindo espaço. O que nós temos que acabar é com preconceito. Porque tem muito novo, não pode entrar. Olha o jogador do Vasco com 16 anos ontem entrou, fez um golaço lá no Beira-Rio e não sentiu. Então eu acho que isso aí não existe. Além do mais que vem gente levar jogador nosso daqui. 2 foram para o América de Minas e 2 para o Juventude. É isso que eu falo. Se os nossos times aqui não abrirem o olho, nós vamos ficar dependendo de empresário, de jogadores que não são da nossa região. E a característica do nosso time vai ser o quê? Não vai ter aquela velha pegada dos times gaúchos. É por aí, professor? Eu acho que tu expressou tudo, a verdade, né, Dantes? Porque valorizar a prata da casa é um dos grandes meios. Por que o Grêmio Internacional faz em caixa? Porque às vezes tem meninos que nem vão para o profissional e você sabe que Grêmio e Inter têm deficiência, porque não utilizam a base. Eles utilizam a base para fazer caixa. Então, com os clubes pequenos, não que a gente seja o dono da verdade, mas que os clubes do porte médio para baixo, que não têm condições, investam na base, que terá o retorno com certeza. Até tem um menino do Nilvio, não quis falar até, porque o Faco é um meia muito habilidoso também. Inclusive fez o gol da classificação lá em Igrejinha, né? No Gramado. Em Gramado, não tem que estar no Passo Fundo. Então, o Passo Fundo olhe com mais carinho a esses meninos da casa. E agradecer ao presidente Volney que abriu esse espaço lá para a gente colocar os nossos meninos em atividade. Como a gente não é federado ainda, nós temos que ter esse pessoal, que o Passo Fundo, o próprio Gaúcho, se precisar de parceria, estamos à disposição. Olha, que bom, hein? Que bela notícia, Jorge. O senhor que faz muitos anos futebol na imprensa, como é que o senhor vê essa novidade, senhor Jorge? Não é que seja entrevistado. Conforme eu disse, é alvissareira, não é? Pelo fato de que o Grêmio Petrópolis está com os pés no chão, está sentado, tem a base. E esta base é super importante para que seja aproveitada também pelos clubes daqui. Não desviando essa meninada para Caxias do Sul, para Bento Gonçalves, para a própria capital do estado, o que está acontecendo no momento, não? É verdade. Nós agora tem 2 meninos que embarcam para... Aliás, faltei com a verdade contigo, Dantes. Não são 2, são 4. Que vão para onde? Que vão para o América Mineiro. Para o América de Minas? Para o América Mineiro. Eu não vou dizer os nomes aqui. Tá, mas e quem é que faz esses contatos e vem aqui buscar esses jogadores? Porque nós disputamos uma Copa em São Paulo e o Grêmio Petrópolis foi campeão lá e tinha olheiro de todos os times do Brasil. Inclusive, o pessoal do América Mineiro estava alojado no mesmo hotel, no mesmo local que nós estávamos alojados. E tinha o Fernando lá, que foi olhar alguns jogos nossos, e através de informações ele se interessou por alguns meninos. E são meninos, assim, na faixa etária de 15, 14, que é o pessoal que está buscando no mercado hoje, é jogadores jovens, que já não chegam lá com aquele círculo vicioso e que tenham capacidade de já aprendendo e entrar na estrutura do futebol. É interessante isso aí, não é, Nilvio? Isso. Você tem um filho que já está se projetando, conforme disse o Chirô? Até assim, ó, a parte ali, ele jogou no Vila Nova, 8 anos lá, a maioria dessa categoria 2005, tem jogadores hoje que estão no Passo Fundo, que fazem 8 anos que jogam junto. Eles fizeram um trabalho no futsal com o professor Adílio, na escola, aí foram para o Vila Nova, fizeram a etapa, aí foi aberto o CFC ali no Grêmio Petrópolis, a gente foi, como o Vila Nova parou com as estruturas do 17, ficou com as categorias a menos, a gente foi para lá e começou esses guri para lá. Daí o meu filho foi para lá, até fez o gol da final da Safegs estadual, né? Lá em Lorena também fez o gol da final. Como é que é o nome dele? Vitor Faco. No futebol é o Faco? É o Faco, A posição dele? É meia. Meia. Hoje ele joga na extrema, ele joga em 2, porque hoje o jogador tem que jogar em mais de posição, Sim, né? exato. O professor está usando ele de atacante também no Passo Fundo. Professor Marco Aurélio, um sonho que eu nunca vi alguém tomar uma iniciativa em Passo Fundo, até porque o futebol profissional voltou com tudo agora, de um tempo para cá, principalmente as 2 equipes. Nunca ouvi falar de alguma equipe da região participar da Copinha São Paulo. Porque é de empresário, porque tem que pagar. Mas só um pouquinho. Se tu não te estruturar, não se organizar e não sonhar, nunca vai chegar lá. E eu estou notando que quando vocês se tornarem federados, abre essa possibilidade. Com certeza. Hoje em dia é ranqueado, né? A Copa São Paulo, que inchou muito. Então, cada estado indica seus representantes para a Copa São Paulo. E nós, por isso que sendo federado até a segunda ou terceira, não, até o 4º colocado.
que é Grêmio, Inter, Juventude e São José, que são os confirmados. Daí entra Caxias, talvez alguns por convite. Mas graças a Deus, a gente tem bons contatos. E se nós conseguir federar o Grêmio Petrópolis, tenho certeza que nós vamos disputar a Copa São Paulo Futebol Júnior. Marco Aurélio, e esse novo visual que você está apresentando aí para o nosso telespectador? Esse visual é por causa do inverno, né, Jorge? O cara trabalha no tempo lá e a barba acho que dá uma amenizada um pouco no vento. Ameniza ou faz que ameniza? Não quer queimar a pele. Não quer, até o cara já tá vermelho, já tomei um sol, não é? Mas, Marco Aurélio, rapidamente, como é que tu tá vendo o Passo Fundo, e tu também, professor, e o Gaúcho, nesse momento da competição da Série A2? Sobem ou não sobem? Olha, Dantes e Jorge, eu não posso porque eu não tenho acompanhado os jogos assim do Gaúcho ou do Passo Fundo. Saiu pela tangente, né? Mas, pelo que a gente vê na tabela, ela tem que dar uma melhoradinha para subir, né? Eu torço para as duas equipes de Passo Fundo que se deem bem, porque está na hora de Passo Fundo ter equipes disputando Série A de Gauchão. Até muita gente me liga, às vezes, Margarida, por que Passo Fundo não tem um time na Série A do Gauchão? Por que não disputa a Série D do Brasileiro? E aí vocês vão ter que perguntar para os dirigentes das equipes. Essa resposta aí, os próprios dirigentes estão dando, não é? Porque eles não têm o respaldo financeiro para tanto, meu caro Marco Aurélio. Você que viveu nesse meio, você que foi preparador físico das mais diversas categorias do interior, de clubes do interior, eu cito aí Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, a própria cidade de Passo Fundo, né? Nos dois clubes que nos representam aí. O lado financeiro, o empresário ainda não pensou em investir no futebol para criar grandes clubes, ou clubes de qualidade realmente, que possam enfrentar a situação a nível nacional. Você não concorda? Olha, Sr. Jorge, até eu vou discordar um pouco da sua opinião, né? Porque eu tenho que falar aquilo que eu vejo hoje. E não fico em cima do muro, até por isso que às vezes eu tenho alguns desacertos no futebol aí, pelo seguinte. O que falta em Passo Fundo não é dinheiro. O que falta é colocar pessoas que entendam de futebol nos devidos lugares. Matou a charada. Não adianta eu ter dinheiro e não saber comprar o produto. Fazer aposta. Aí nós vamos cair sempre na mesmice de sempre. Se tem dinheiro, contrata profissionais adequados para gerência de futebol, para diretor de futebol. Olha, vão me desculpar, mas essa é a que eu penso. Eu trabalhei em clubes de ponta, graças a Deus. Hoje, em atividade, sou o cara que tem mais acesso no Rio Grande do Sul. Eu tenho 6 acessos. Já trabalhei em clubes de Série A, Série B, Série C, Série D. Trabalhei fora do país, então tenho um pouquinho de conhecimento de futebol. Vejo a situação. Vamos se espelhar pelo Erechim. O Ipiranga hoje está aí liderando quase a Série C do brasileiro, está um passo. Mas o empresariado de Erechim me parece que abraçou mais as causas do próprio Ipiranga. Mas, seu Jorge, aí você tem que dar credibilidade para o pessoal investir no futebol. Você não vai investir numa coisa que não vai te dar retorno. Tem que apresentar o produto. Exatamente. Tem que apresentar um produto de boa qualidade. Mas o produto, para ser apresentado numa trajetória de 3 meses aí para você formar uma equipe de futebol, é difícil, né? Não, por isso que tem que pensar um calendário o ano todo. De janeiro a janeiro. Disputa o campeonato que é permitido disputar, disputa a copinha e vai atrás de Série D, Série C, Série B de brasileiro. Pô, a gente vê cada time aí, sem os mínimas condições que tem Gaúcho e Passo Fundo, jogando Série B de brasileiro. Série D? Série B. O próprio Aimoré, o Cristo Rei, nada contra Gaúcho e Passo Fundo, muito pelo contrário. Mas está na hora das pessoas começarem a enxergar e não se acharem os donos da verdade. Eu sei, e deixar as vaidades de lado. É isso que eu estou dizendo. Deixa as vaidades de lado e ouçam quem entende de futebol, pelo menos um pouco. Matou a charada. É, um desabafo realmente... Não é desabafo. É desabafo fundamentado. Por quê? Eu já disse na minha fala anterior de que o Marco Aurélio tem uma vivência a nível de futebol no interior do estado, fora do próprio país, não é? A prova é que está aí o sucesso das categorias de base do Centro de Formação CFC do Grêmio Petrópolis. E, mais uma vez, vamos federar o Grêmio Petrópolis mesmo ou vai ficar só no papo? Inclusive, até depois o Nível pode falar para vocês com mais clareza que nós estamos lançando 2 campanhas agora
para esse objetivo para o ano que vem. Inclusive, tem alguns clubes ligando já, oferecendo o nome para disputa. Mas você sabe que para você andar com a perna dos outros, você tem que estar bem calçado. Porque não adianta nós usar o seu nome, por exemplo, para disputar uma competição e chega lá na hora, nós só ter o ônus e não ter o bônus. Então nós estamos estudando, não adianta nós querer fazer uma parceria que lá na frente vai estourar na parede. Nilvio Amarante. Como o Marco falou, a gente está buscando aí uns apoiadores e fazendo uns eventos para federar. A gente tem que, como o Marco falou, a gente tem que estar com os pés no chão para fazer um trabalho bom e bem feito. E tudo tem custo, né? Tudo tem custo. Uma estrutura boa, que tem que dar uma adequação para os meninos que vão estar lá. A gente hoje não mede esforço para fazer nas viagens. Eu acompanho o Marco, que é um lutador, aí fala alimentação boa para os meninos, tudo. Tem que ter o transporte, uma boa alimentação, uma hospedagem quando a gente vai, assim, a gente sempre tenta. Então agora tudo isso envolvendo a gente quer federar para dar uma estrutura boa para. Até nesse quesito eu gostaria de agradecer também aqui, já aproveitando a oportunidade que vocês nos dão, porque a gente tem que valorizar as pessoas que acreditam nós lá. Fechamos a parceria com a São João, vai dar todo o suporte da estrutura para nós lá manter a atividade no CFC, e o Grupo Sicredi também está chegando para dar mais um aporte financeiro para nós melhorar a nossa estrutura e tentar essa federação. E mais um detalhe, agora... E o Acácio da CISA também agradecer que está chegando por nós. Então eu digo, futebol tem que ter conhecimento e confiança, credibilidade também. Graças a Deus, onde a gente chega hoje, fala, bota uma plaquinha lá no Grande Petróleo, ninguém se nega. Hoje nós temos o nosso campo lá lotado de publicidade. E gostaria que o senhor Fernando pudesse mostrar lá. Hoje nós fizemos um pórtico lá no Grande Petrópolis, dando todas as informações. E ali estão as imagens. Hoje temos o futebol de salão também, gurizada. Uma novidade, vamos disputar a Liga Gaúcha de Futsal. A Liga a gente já está federado. E temos 2 times muito bons. 3, aliás. Sub-11, Sub-13, Sub-15. E outro detalhe, nós fomos campeão gaúcho agora de futebol 7, esse federado. Sub-15 e Sub-13. Fomos campeão gaúcho da categoria. E o feminino, como é que está, senhor? O feminino ainda está meio... Engatinhando, porque existe um certo preconceito ainda, querendo ou não, as meninas ainda estão demorando. Então, hoje, poucas meninas nós temos, mas nós temos que ter paciência e resiliência. Uma hora dá certo. Essa é a minha pergunta. Se abrir demais, futebol 7, futebol salão, não acaba faltando futebol de campo? Não seria concentrar no campo e pode estar surgindo uma nova grande equipe profissional em Passo Fundo? Não, o que tu falou tem razão, porque a minha avó sempre dizia, quem quer 2 bancos acaba sentando no chão, né? E nós estamos abrindo esse leque, porque nem todos vão jogar nas competições de futebol de campo. Então a gente está abrindo... Mas atrai bastante gente. Atrai, porque daí... o menino gosta de futsal, o menino gosta de futsal. Então nós estamos tentando oportunizar esses meninos. Aí os que se destacam lá no salão, no campo, a gente canaliza para o futebol de campo. Aporte a eles. Inclusive, contratamos um multicampeão agora para tocar o futsal, que é o professor Everton Rigo, em categoria de base, trabalhou Cercesa, e hoje trabalha conosco lá no CFC Grande Petrópolis. Muito bem, eu não poderia deixar de continuar conversando com você sem abrir um espaço para o nosso Série A2 do futebol. Nós conversamos aí, uma pergunta que foi feita para você, que saiu pela tangente, porque não está acompanhando mais para e passo assim, os nossos representantes. Mas a verdade é que Gaúcho e Passo Fundo arrancaram muito mal na competição. E depois foram se reforçando e tal. O Gaúcho trocou de treinador, veio o Wanderson, não é? O Wanderson Pereira. O Passo Fundo manteve o Coutinho, não é? Acho que com razão. O Coutinho está dando a resposta aí, venceu a última partida e tal, já está no bloco intermediário, mas as dificuldades me parece que são enormes ainda, porque todas as equipes ainda estão no páreo praticamente. Desde o primeiro colocado, tem a tabela aí, meu filho? Tem a tabela. Se tiver a tabela, o Fernando coloca no ar aí para a gente fazer uma análise.
ainda... O Monson está classificado. Não, o Monson desde da segunda-feira passada, quando nós estávamos aqui no programa, eu já disse, o Monson disparou, não é? Então, existem 3 vagas para 5 ou 6 pretendentes. Exato. O Gaúcho ainda é pretendente a estas vagas, no entender do Marco Aurélio, que tem experiência nisso ou não? Olha, até o Veranópolis não está descartado. Estou olhando a tabela aqui, 9 pontos. 7 pontos. O Veranópolis acordou agora, né? Acordou, mas é um time que tem tradição, tem... Nome. Contratou um treinador aí, o Paulo Henrique Marques, que é acostumado a essa competição. E na hora H, a experiência, ela bate a porta, porque quando a gente está ganhando, tudo serve. No momento que perde, daí tem alguém para segurar o rojão. Eu vejo ali o Monção classificado e os demais, como o senhor falou, estão todos brigando para entrar. Brasil de Farroupilha 16, Tupi 13, União Frederiquense 12. União Frederiquense, pelo que eu perdeu em casa ontem para o Monção. Passo Fundo 11. O Passo Fundo está numa situação... Glória 11. Boa. E dali para baixo, ó, a situação complicada. A rodada tem que desse matar. próximo final de semana, Marco Aurélio, você aí, Amarante, e você, Dantas, a rodada deste final de semana eu tenho a impressão que vai clarear a situação, não é? O Passo Fundo joga fora de casa contra o já classificado Monson. Pode vir o Monson com sangue doce, como também pode vir, não é, para manter a invencibilidade na competição. O Esporte Clube Gaúcho joga em casa e precisa mais do que nunca do resultado. Ou seja, o resultado de empate não interessa. E jogando em casa, né? Empate contra o Glória de Vacaria, não. Tem que conquistar os 3 pontos. Indiretamente, ele pode dar uma mão para o seu oponente aqui na cidade, que é o Passo Fundo. Mesmo no jogo de ontem, se o Gaúcho faz um resultado positivo, consequentemente ia ajudar o Passo Fundo. Aí ajudou o Tupi a disparar um pouco, né? Então é bastante complicado. Eu acredito que o Brasil de Farroupilha já é dono da segunda vaga, daí briga para baixo ali, a não ser que alguém comece a fazer 100% em casa e começar a ganhar em casa e empatar fora. O Brasil de Farroupilha joga a próxima partida, tu tem aí na tabela ou não? Contra o Tupi. Contra o Tupi. É confronto direto a Se nível ganha do de Tupi, classificação. já vai a 19 pontos. É jogo de 6 pontos. Vai a 19 pontos, dificilmente vão buscar. Porque agora são nona rodada, né? Exato. 10ª, a próxima. 10ª rodada, faltaria mais 4 rodadas. 4, 3, 12, 15 pontos em disputa. Tem que faturar aí, quem tiver com 9 pontos vai ter que fazer... Não pode perder em casa. 50% mais um. Não pode perder em casa e empatar fora. Daí tem que matar todas em casa e beliscar um resultado fora, se quiser classificar bem. Porque os 2 primeiros têm a vantagem do mata o retorno em casa. Trazer o resultado ao final, decisão para casa. Se bem que eu sempre, quando gostava, eu gostava de disputar o segundo jogo fora de casa. Por quê? Porque quando você vai na obrigação em casa e tu começa a errar e o tempo vai passando e começa a bater o nervosismo, aí fica ruim de segurar. Então, o segundo cara que eu conheço da área do futebol que fala isso. O primeiro que eu conheci foi o PC da Ubra, treinador de futsal. Ele sempre, claro, ele tinha um super time, mas ele sempre gostava de decidir fora. Porque ele entende. Hoje ele é coordenador das categorias de base de São Paulo. E ele dizia que a obrigação de quem joga em casa é o dobro. Exato. E de um momento em diante começa a bater o nervosismo. A bola não entra, que nem o Grêmio ontem. Não entra. A torcida já começa a se virar e ele acha que psicologicamente é melhor. Porque Dantas é o seguinte, teoricamente o time que ficou na tua frente é o time com mais condições financeiras, técnicas e físicas. Então a tendência é que tu vai de sangue doce já no primeiro jogo. Bom, se eu quero mesmo subir, eu vou ter que ganhar em casa e fora. Não adianta. Você tem que atropellar. Pela minha experiência que eu tenho na disputa de divisão de acesso, tem um time que tem o dinheiro, vai subir. E outro time é uma surpresa. Então, o que tem dinheiro é o Monson, teoricamente, vai subir. E os outros, o segundo colocado, que vai subir, a gente não sabe. Pode ser qualquer um. Eu tenho visto bastante jogos aí pela... Mas eu discordo um pouquinho de ti. Eu acho que não é o time que tem só dinheiro. Não, porque o Monson tem um bom time de futebol. Com certeza, por isso que eu digo, dinheiro ajuda a montar um time bom. Pois é. E por que às vezes eles têm então dinheiro nós vamos bater, Marco Aurélio, estamos batendo de novo na mesma tecla. Exato.
Não, mas aquela que eu disse, tem que ter o apoio, o respaldo financeiro do comércio, da indústria aqui de Passo Fundo para montar um time de qualidade. Não, e contratar as pessoas certas para o lugar certo. Não inventar. Exatamente. Futebol não tem que inventar. Ou tu entende ou tu não entende. Tem que ser profi. O futebol é um esporte imprevisível, né? O basquete, tu sabe que se tem um cara grandão lá, ele vai arremessar, vai acertar. O vôlei, se tem uma equipe parelha, tu não perde pra ninguém. O futebol, não. É um time que nem o Grêmio ontem jogou 4 bolas na trave, fazia tranquilo. De repente, o Flamengo foi lá com o Pedro, caixa. Foi lá com o... Objetivo. O objetivo tem os matadores, os finalizadores. O futebol é imprevisível. É o único esporte que o time pequeno pode ganhar do grande. E a habilidade faz parte do futebol, não é? Nós mesmo já cansei É por isso que o futebol é arte e não adianta nada. Nós vamos jogar com o Grêmio do Ronaldinho Gaúcho no velho Estádio Olímpico, eu com o Inter Santa Maria, Série A de Gaúchão. O Ronaldinho, só o Ronaldinho acertou 8 bolas na trave. Numa escapada lá, o cruzar na área, o Badico, de caixa, no Darley. Ganhamos de 1-0 lá, né, dentro do Olímpico, com o Ronaldinho Gaúcho, tudo. Então, por isso que o futebol tem essa coisa diferente, esse elan diferente. Então, que nem agora aqui, nessa fase da Série A2, exceto o Monson, pra mim não tem nada definido. Nem mesmo o segundo lugar. Sabe? Então, tudo pode acontecer. Eu não acredito mais no Veranópolis. O Veranópolis talvez consiga escapar do rebaixamento. Mas daí empurrando os nossos. Vai empurrar o Gaúcho. A nível classificatório, não. Né? Tomara que fique o Veranópolis e Glória brigando para não cair. O Gaúcho passa um escape. E senão, se o Gaúcho enrosca o confronto direto, como o Dantes falou, é jogo de 6 pontos, Glória e Gaúcho. Exatamente. Quem perder tá na Rua da Amargura. E os que classificam ali, depois é outro campeonato, né? O mata-mata vai mudar totalmente. É o mata-mata. O próprio Gaúcho em 2012, que eu era treinador em 2012, que subimos da 3ª divisão. Nós classificamos na Bacia das Almas. Entramos no último lugar. Tá? Eu precisava do empate contra o 15 Campo Bom. Pois daí o TAC, que era a melhor campanha, pegou nós. Já ganharam aqui no Vermelhão, Gaúcho jogar no Vermelhão. Perdemos por 1-0. Chegamos lá em Três Passos, já está um chope, churrasco e confusão. O que aconteceu? Gaúcho ganhou 2-1. 2 gols do Léo Pérez, que hoje joga na China. É aí que está a diferença. Futebol é isso aí, tem que ter um pouquinho de sorte. E os adversários dos classificados, dos prováveis classificados da nossa chave, a chave do Gaúcho e do Passo Fundo, né? Serão Santa Cruz, de grande campanha, o Guarani de Bagé, o Lajeadense, o Inter de Santa Maria, que arrancou bonito e já deu uma patinada, e aparecem ali ainda lutando por uma vaga, Pelotas e São Gabriel. E nessa chave está tudo também embatucado, porque Santa Cruz não disparou, o Guarani de Bagé muito menos, o Lajeadense conseguiu a reabilitação jogando fora de casa, não é? E enfrentando o Inter de Santa Maria. Da outra chave, eu assisti ontem Santa Cruz e Guarani de Bagé, 2 times muito competitivos. E eu acredito que um desses times vai incomodar bastante o processo. Eu não sei se a gente tem os gols aí da rodada, do Passo Fundo do Gaúcho, né? Mas depois a gente vê isso aí. Nós vamos reproduzir, olha aí, o ataque do Passo Fundo. Uma falha do zagueiro, colocou na área e habilidade para marcar o gol, não é? Esse menino aí teve paciência, tranquilidade e habilidade para fazer o gol. Olha o drible que ele dá no zagueiro. Acho que foi o Chicota ali que você... Foi o Chicota que fez a jogada. Que fez a jogada. Exatamente. Que era da 20, que subiu pro Profi. Mas mais uma vez... Aí o gol de empate, ó. Não pode tomar um gol desse, hein? Não pode tomar um gol desse. Mas um golaço, hein? Não, mas com 8 jogadores de vermelho ali, né? Alguém tem que fazer o bloqueio. Não que o goleiro tenha que praticar a defesa. Não pode tomar o gol porque a zaga não pode propiciar essa oportunidade. Olha só. É um chute difícil de acertar, mas... O chute foi fatal. Maravilhoso. Né? Mas tinham 8 jogadores da equipe do Passo Fundo ali. Tomara que não. Me parecia uma família Trapalhão, né? Tomara que na próxima rodada surja um goleador de ataque. Vamos ao gol que... Porque esse gol sacramentou. Dependendo do número 5... Pênalti muito bem cobrado, tranquilamente. O Passo Fundo... Aí que está a experiência. Aqui, né? Teve gente discutindo, houve a penalidade, não houve e tal, não é? Mas... Não interessa. O que vale é os 3 pontos, o resto é bobagem. Marco Aurélio,
E essa aí do Gaúcho. Que falha de posicionamento do meu zagueiro lá, olha. Não, mas foi o Essa zagueiro. bola no Foi, primeiro pau gol foi contra. desvio, mas Gol falta contra. Contra. Mas tô dizendo a falha de posicionamento do zagueiro do Gaúcho. Tentou tirar e não, Qualquer não, desvio não ali é levou mortal. sorte. A bola só beliscou a cabeça do moço. Pois é, eu estou satisfeito com a participação de vocês. Muito obrigado, Marco Aurélio. Muito obrigado, Amarante. E deixo que você comande o encerramento do programa. O seu Jorge tá bonzinho hoje, só porque esfriou. Não, eu quero desejar sucesso para vocês. Parece que eu estou vendo uma luz ao fim do túnel com novos talentos que podem surgir. Sucesso, muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Encerrando então a nossa participação, vamos lembrar, com essa mudança de clima aí, não esqueça, a influenza continua. Então faça a sua vacina, reforce sua vacina e fique imunizado. Até a próxima. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.